Confira hoje a história de duas garotas que tiveram grandes acontecimentos em suas vidas. Uma jovem de 22 anos foi ao hospital e uma garota de 13 anos foi a uma estação ferroviária. Elas mal sabiam o que esperavam por elas lá. Ficou super curioso? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Jovem vai ao médico e se surpreende. No dia 21 de dezembro de 2016, Ellie Opfer acordou se sentindo muito bem, mas não imaginava o que lhe aguardava e o que estava prestes a passar naquele dia. Algumas horas depois de ter acordado, ela começou a sentir cólicas leves. A jovem não ligou muito e achou que não fosse nada, mas à medida que o dia ia passando, a dor ficou cada vez pior e mais forte. Ela tomou algumas pílulas para a cólica, acreditando que tudo melhoraria. Naquele dia, ela não teria como ficar em casa, pois tinha que ir ao colégio treinar algumas líderes de torcida para um evento que aconteceria. Apesar de toda a dor, ela passou praticamente 5 horas treinando com as meninas. Voltando para casa à noite, ela usou bolsas de água quente para ver se aliviava as dores, mas nada estava funcionando. Ela estava com tanta dor que não conseguiu dormir mesmo estando exausta. A jovem ficou acordada durante a noite toda e o tempo todo se perguntava do porquê suas cólicas estavam tão fortes. Na manhã seguinte, quando a mãe de Ellie acordou, a garota contou à mãe que sentia que algo estava errado, porque ela estava com cólicas horríveis que não passavam de jeito algum. A mãe falou para que tomasse outro medicamento mais forte, que logo tudo estaria bem, mas ela não ficaria bem como acreditavam. Assim que a mãe voltou do trabalho e viu a garota deitada em posição fetal chorando, ela viu que eles deveriam levá-la imediatamente para o hospital. Era cerca de 11 horas da noite quando a família entrou no hospital com ela gritando a plenos pulmões e pedindo ajuda. Os enfermeiros, ao verem o desespero da jovem, a levaram para uma sala para ver seus sinais vitais e fazer alguns exames. O médico examinou a jovem tocando em seu abdômen e encontrou um caroço em um lado de seu estômago. Disse imediatamente que pareciam ser pedra nos rins e talvez a jovem precisasse de uma cirurgia de emergência. Além disso, o doutor disse que faria um ultrassom para ter certeza de sua suspeita. Todos esperavam ver cálculos renais no ultrassom, mas eles ficaram chocados com o que de fato era. Ao começar a examiná-la, o ultrassom mostrou que Ellie estava grávida de 38 semanas e já estava com 10 centímetros de dilatação. A garota ficou chocada e o médico prosseguiu dizendo que ela estava em trabalho de parto e que precisavam levá-la urgentemente para a sala de cirurgia para uma cesariana. A mãe entrou na sala de cirurgia para dar apoio e a jovem continuava dizendo que não tinha como eles tirarem um bebê de dentro dela. Os médicos iniciaram seu trabalho e foi quando, em meio a alguns puxões, ela pôde escutar o choro de um bebê. Só então que a garota acreditou que de fato tinha acabado de dar à luz. Ela ficou em choque quando escutou o choro do bebê e não conseguiu conter as lágrimas. Era definitivo. No dia 23 de dezembro de 2016, o pequeno Oliver David Opfer nasceu. E no dia seguinte, na véspera de Natal, eles já estariam preparados para ir para casa. Ellie e seu bebê foram levados para o quarto do hospital e seus pais, muito alegres, ligaram para toda a família dizendo que ela tinha tido um bebê. Todos ficaram muito confusos com aquela informação, mas felizes pelo novo integrante da família. Naquela noite, o médico entrou no quarto da jovem dizendo que ela e o bebê deveriam ficar em observação, mas que estaria liberada dali a alguns dias. A família de Ellie, na noite de Natal, levou o jantar e se reuniu no hospital para comemorar o Natal e a chegada do pequeno Oliver. Alguns dias depois receberam alta e foram para casa. A jovem se adaptou rapidamente ao seu papel de mãe e agora seu filho é um garoto feliz, saudável e muito inteligente. Taxista salva a garota. Muitas vezes pensamos que podemos confiar em determinadas pessoas, mas nem sempre é assim. Isso pode até mesmo custar nossa vida. Foi o que aconteceu com uma garota de 13 anos ao sair de casa para encontrar um amigo. Mas com a bondade e a ajuda de um homem, ela estaria se livrando de um plano terrível que estava à sua espera.
O taxista Satbir Arora circulou numa tarde de terça-feira em busca de passageiros entre os bairros do condado de Oxfordshire. Satbir viu uma jovem acenando para que ele parasse, mas o que o taxista não fazia ideia era que encontraria alguns desafios pelo caminho. Ao entrar no táxi, a adolescente pediu educadamente para que ele a levasse até a estação ferroviária de Gloucestershire. O homem não hesitou e dirigiu até o local. O taxista, ao longo do caminho, percebeu que a garota tinha uma expressão preocupada. Mesmo sabendo que não era da sua conta o ponto de desembarque de seus passageiros em relação a essa adolescente, ele sentia que algo não estava certo. Ele tentou iniciar uma conversa, tentando absorver algumas informações, mas a garota dava respostas curtas e continuava em silêncio no banco de trás. Sendo pressionada pelo interrogatório amigável do homem, ela acabou cedendo e disse que estava indo encontrar um amigo. A garota saiu do táxi, mas o taxista não se sentiu bem em deixá-la ali sozinha, então decidiu ficar até que o amigo da jovem chegasse. A adolescente se demonstrava cada vez mais nervosa e inquieta à procura de seu amigo. Foi quando Satbir tomou uma decisão. Ele chamou a adolescente para perto do táxi e perguntou para ela: "Seus pais realmente sabem para onde você está indo?" A garota não respondeu à pergunta, mas ficou o encarando, e Satbir, com um sorriso amigável, ficou esperando que ela tivesse coragem de falar a verdade. A colega sentiu a necessidade de se abrir com ele, então contou que seus pais não sabiam sobre a sua viagem e que estava encontrando um amigo que conheceu na internet. A resposta dela deixou o taxista ainda mais alerta, e seu pressentimento ruim continuou o acompanhando. Ao saber do suposto amigo online da jovem, Satbir sabia que não deveria abandoná-la naquele lugar. Ele pediu que a jovem entrasse dentro do táxi novamente. Mal sabiam que o amigo da internet estava prestes a aparecer. Foi quando um homem entrou na estação e chamou a atenção de Satbir. O cara era Sam Hellings, um homem de 24 anos. Ele segurava uma mochila firmemente sobre o ombro e estava atento, observando a multidão e procurando por alguém em particular. Ele continuou à procura de alguém quando avistou 2 carros de polícia e decidiu sair daquele lugar. O motorista perguntou à garota se ele poderia pegar seu celular emprestado para ligar para seu amigo. A jovem ficou surpresa com o pedido, mas não negou e entregou seu celular, pois já sabia das boas intenções de Satbir. Quando o homem misterioso de mochila estava prestes a deixar a estação, o seu celular tocou. Como ele estava ansioso, não relutou em atender, mas de repente tomou a decisão de desligar sem dizer uma palavra. Mas o que ele não imaginava era que a verdade sombria viria à tona através daquele telefonema. Sam Hellings não fazia ideia de que suas ações estavam sendo gravadas pela câmera de segurança da estação, ou seja, ele tinha sido gravado respondendo ao telefonema. Essa seria uma das provas que seriam de grande ajuda. Satbir ligou para as autoridades e levou a adolescente para casa. Sam foi identificado e na mochila dele a polícia encontrou 2 facas e uma caixa de óculos até então inofensiva, mas quando abriram descobriram uma grande quantidade de sedativo, e ao olharem seu celular descobriram tudo o que ele pretendia fazer com a garota. Mesmo ele não tendo feito nada, era evidente que as intenções do homem não eram nada boas e fortes o suficiente para que ele fosse condenado. Satbir Arora recebeu uma grande homenagem da polícia de Gloucestershire. Ele ficou feliz pela homenagem, mas ainda mais feliz por ter ajudado a salvar uma vida. Após o acontecimento, os pais da garota decidiram prestar mais atenção em quem são os amigos virtuais de sua filha e com quem ela conversava nas redes sociais. Uma atitude exemplar que muitos pais deveriam adotar com seus filhos, e que se tivessem com frequência poderiam evitar muitos outros casos como esses ou ainda piores. Bem, não foi somente Satbir Arora que percebeu algo estranho durante uma viagem. Um garotinho, ao entrar no ônibus escolar, sentiu um cheiro muito ruim e resolveu ligar para a polícia. Incrivelmente, esse menino salvou tanto sua vida como a de todos os seus amiguinhos. Descubra como isso aconteceu clicando no vídeo que está aparecendo aí, na sua tela.